de trabalho, para carimbar mesmo, não é, Deusa? Então vamos lá. Durante décadas acreditamos no determinismo genético e nos acomodamos Bendito, Seara Bendita de São Paulo, há 30 anos, possui 13 livros publicados. Eu já comprei um. Aliás, um agora, né? Porque eu já tenho outros em casa dela. Peraí, deixa eu virar a folha aqui, que esse negócio colou. Tchan, 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 tchan. E para falar então sobre o tema, a biologia da crença, convidamos a nossa querida deusa Samu de São Paulo. Tinha mandado investigar. Alô, Rio de Janeiro. Tudo bem com vocês? Todos me conhecem? Olha, eu acho que eu já posso me candidatar, né, não? Se todos me conhecem, nem vou voltar para São Paulo. Meu nome é Deusa, feminino de Deus, sobrenome Samu igual ambulância. Sou psicóloga clínica, atendo na clínica pessoas em sofrimento, sou psicóloga hospitalar, atendo em hospitais pacientes em situação de terminalidade. Sou especializada em luto, atendo pessoas vivendo perdas não só por morte, mas principalmente por morte. Quando a gente fala em luto, todo mundo só pensa em morte, né? Mas luto tem a ver com perda. Se vocês quiserem, a gente pode combinar e eu volto aí qualquer dia. Vocês amontoam notas de 100 e eu volto. Adoro nota de 100, é tão lindo. Tudo de bom. Michael Luzer, que é um dos maiores físicos da atualidade, ele fala que o universo não sabe o que é cartão, tá? É verdade. Então tenha sempre uma nota na bolsa, tá? Palestra nem começou ainda, tá? Já tô dando a dica. Tem uma nota na bolsa, de vez em quando conversa com a nota, tá? Abre a carteira, linda. Chame suas amiguinhas. Eu sou mãe de 3 filhos, um deles desencarnado, o Rafael. O Rafael é uma das razões pelas quais eu fui trabalhar com pessoas vivendo perdas. Ninguém melhor que eu, tendo vivido essa dor, para abraçar um pai, uma mãe no corredor de hospital e dizer: eu sei o que você está sentindo. Tem o programa na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, toda segunda às 10 da manhã, Psicoevangelizando. Proponho reflexões em torno de algum tema do Evangelho, tendo como pano de fundo a psicologia, que é a minha área, e como coluna de sustentação a doutrina dos Espíritos. Não sei se vocês perceberam meu sotaque francês. Eu moro em São Paulo há 40 anos, mas eu nasci no Piauí. França, tem que fazer biquinho para falar, se ligou? Seara Bendita, lá em São Paulo, é um centro bem grande. Nós temos ali 3.200 alunos inscritos nos cursos da casa, e eu trabalho lá com os adolescentes
E os adolescentes, eles falam assim, velho, velho não é porque você é velho, tá? Lembra no tempo de vocês que falava bicho? Então, tipo, agora é velho, tá ligado? E aí os adolescentes falam pra mim assim, velho, bagulho é louco. Então, se liga, tá? Bagulho é louco. Tudo que eu vou conversar aqui com vocês, eu não vou ficar usando termos técnicos, né? Teve uma pessoa que falou agora há pouco comigo, ai Deusa, eu li biologia da crença, mas é muito complexo, né? É verdade. Eu estarei semana que vem, sexta e sábado, com o Dr. Bruce Lipton, que é o pai da epigenética. Eu vou ficar 2 dias com ele. Realmente, os estudos são bem complexos, mas eu vou conversar com vocês de um jeito bem francês, beleza? Porque o bagulho é louco, então eu vou tentar trazer a coisa de um jeito que faça sentido pra gente, né? Então lá na França da minha infância, eu tinha uma tia e ela ia à missa. E aí ela chegava em casa e falava assim, minha mãe feirante, analfabeta, tá? Então, a minha tia chegava em casa e falava assim pra minha mãe, menina, fui na missa, mulher de Deus, a missa foi ótima, mulher, o padre falou umas coisas, aí a minha mãe falava, ah é? E o que ele falou, hein? Aí ela falava, sei lá. Alô, alô, Rio de Janeiro. Estão entendendo o recado? Pelo amor de Deus, eu não quero ninguém saindo daqui hoje, tá? Falando assim, menina, fui numa palestra. A mulher chamava Deusa. Sobrenome Samu, igual a ambulância, falou umas coisas. E aí a pessoa vai falar, e aí? Né? Aí vocês vão falar, ai mulher, sei lá. Combinado? Então tá. Então se vocês quiserem se aprofundar em termos técnicos, tá bom? A bibliografia que está me sustentando, né? A bibliografia é a Biologia da Crença, Evolução Espontânea, do Dr. Bruce Lipton, Efeito Lua de Mel, também do Dr. Bruce Lipton, do Joe Dispenza, Como se Tornar Sobrenatural, Você é o Placebo, e Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, 3 best-sellers do Joe Dispenza. E do Greg Braden, que é PhD em Computação Espacial, geólogo. Ele publicou aí vários livros, né? Mas 3 deles bem importantes para quando a gente vai se aprofundar mais na biologia da crença, que é o Código Divino, o Código de Sabedoria e o último agora que é Cura Espontânea pela Crença, né? Então, o que é epigenética? Além da genética, tá bom? Vocês lembram da aula de biologia lá da 5ª série, quando a professora falava para vocês assim, abre para nós, né? Abre aí o livro de biologia e vamos estudar o ácido ribonucleico, lembra? O que a gente pensava? Quem que inventou isso? Eu quero que essa pessoa morra. Pra que eu vou usar isso aqui na minha vida? Não é assim? Não precisa pensar no nome do bicho, tá bom? Mas chegou o dia de você entender que o bagulho é louco e para que serve esse negócio, tá bom? O que é ácido ribonucleico? É o RNA mensageiro.
Mas vocês vão ter que pensar nisso? Não. Guarda só a palavrinha mensageiro. Tá bom? É só essa, para a gente poder entender e desenvolver o bagulho. Combinado? Já ouviram falar em fita de DNA? Né? Aí a gente vê aquele desenho que parece uma escadinha assim, tudo colorido, né? Sabia que a fita de DNA não é daquele jeito? Eu avisei que o bagulho é louco, entendeu? Então a fita, a real, ela não é daquele jeito. Ela é como se fosse imagina um papel quando você amassa e fica só, sabe assim? Imagina um papel amassadinho. Então, o que o Dr. Bruce Lipton descobriu? Ele descobriu que o nosso DNA, ele não muda. A fita de DNA não muda, mas a expressão do DNA sim. Entendeu? E aí é muito legal a gente falar assim, mas e o que tem a ver isso com as mensagens do WhatsApp que você passa no grupo da família? Aliás, não sai do grupo, amém? Fica lá, por favor. Silencia o bagulho, tá bom? Aí na hora que o bicho estiver pegando, põe as mãozinhas. Não sai de lá, tá bom? Você tem tarefa naquela família. E acredite, lá em João, capítulo 5, versículo 17, quando Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, e eu também, não era de CLT que ele estava falando. Combinado? Porque o trabalho é lei da física. Então, quando você se ligar nisso, regeneração começou. Tá bom? Pois é. Então, cada vez que você pensa, cada vez que você sente, cada vez que você fala, você está criando um campo eletromagnético. Eletro, porque se movimenta, magnético, porque atrai. E aí, vai ter umas coisinhas que vão deixar você problemático. Olha para sua vizinha aí e fala, problemática. Aí você olha para ele e fala, idem. Gostei. Idem. Gente, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Último parágrafo. Os Espíritos falam que esse planeta pode ser considerado um hospital. Quem que vai para o hospital? Responde logo, seus doentes. E aí depois os Espíritos falam que esse planeta também pode ser considerado uma prisão. Alô, alô, seus criminosos. E também uma escola. Quem que vai para a escola, Rio de Janeiro? Aluno. O que é aluno? A é ausência. Luno, luz. Logo. Tem espíritos nesse lugar. Logo somos todos apagadinhos, se ligaram? E sabe o que é mais bacana? Jesus disse, brilha a vossa luz. Tem gente que acha que a gente está indo para a luz, né? Não, criatura, a gente já é. Livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, lição de número 30. Emmanuel diz assim, estamos em Deus como Deus está em nós, logo temos o DNA divino. E por que a gente está tudo apagado? Por causa das escolhas que a gente faz, todo dia. É só laminha. Sabe aquela laminha que vocês viram no filme Nosso Lar, do Umbral lá? Então, a gente está naquela laminha. E por que a gente não está vendo? Porque a gente está encarnado. Como a gente não vai morrer, a gente vai
desencarnar, certo? O que é desencarnar? Sair da carne. E quando você sair da carne, o que você vai confrontar? E igual a MC ao quadrado, a fórmula de Einstein, que é você, espírito. Entendeu? Só lama. Quer mudar esse panorama? Começa a mudar hoje. Qual que é o padrão de pensamento que você alimenta? Entendeu? Então, lá no livro Evolução Espontânea, na página 89, o Dr. Bruce Lipton diz assim: os pensamentos e sentimentos da mãe, coadjuvados pelo do pai, podem varar a placenta e moldar a sua biologia. E aí você fica pensando, gente, mas como que isso acontece? Não é? Como que isso acontece? Então vamos imaginar uma mulher grávida. Eu lancei uma cartilha agora, plim plim. Dicas para a maternidade consciente, tá bom? Só trouxe 12 exemplares para não pagar excesso de bagagem, tá? Quem compra meus livros ajuda a GRADE, Grupo de Resposta aos Animais em Desastre. Na tragédia do Rio Grande do Sul, nós resgatamos mais de 3.000 animais, tá bom? Então, lembra da propaganda? Compre batom, lembra? Vocês são velhos, hein, gente? E quem não riu tá disfarçando. Compre meus livros. Se acabar, gente, tá? Porque eu trouxe pouco mesmo. Se acabar, entra no meu Instagram, pede que a gente manda pelo correio sem custo de frete, tá bom? O meu Instagram é @deusasamu, deusa feminino de Deus, SAMU igual ambulância. Quando eu vou fazer simpósio na Bahia, que eu vou uma vez por ano lá, né? Aliás, ano passado eu não vim aqui porque eu estava lá. Só axé, né? E o povo me recebe fazendo barulho de ambulância, acredita? É só bullying, gente. Só bullying. Uma mulher grávida. Alô, alô, Rio de Janeiro. Estou ilustrando como que acontece essa coisa de moldar a biologia. Tá bom? Eu estou tentando traduzir a biologia da crença. E olha só, o bagulho é louco. Tá? Por que a minha tia falava, quando minha mãe perguntava, o que o padre falou? Por que ela falava, sei lá? Provavelmente porque ela não conseguia emparelhar as coisas que o padre falou com o que acontecia na vida dela. Entendeu? Vocês já leram O Céu e o Inferno? Leram? Olha, eu só acredito que vocês leram se eu for no trabalho de vocês, se eu entrar no grupo do WhatsApp da família de vocês e ver a descrição purgatório. Sim, gente. Se a gente não entender o que os espíritos dizem, que nós estamos no purgatório, aqui é o purgatório. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar fazendo umas coisinhas tipo nada a ver. Vamos voltar para a mulher grávida. Mulher está grávida, o espírito está lá, né? Miniaturizou o perispírito e está lá. Vai ficar 9 meses com a aura fundida com a da mãe e o pai como coadjuvante. Está captando tudo. Não é verdade? E aí a mãe passa a mão na barriga e fala, ah, meu Deus, para que eu fui engravidar? Que mundo é esse? Tá tudo
tudo perdido. Eu nem vejo mais jornal. O que ela está falando? O que ela está passando? E o ácido ribonucleico? O RNA mensageiro. Alô, alô, Rio de Janeiro. Nós somos espíritos. O nosso cérebro, ele é só o transdutor da nossa mente. Vocês já prestaram atenção que mesmo nós que somos da área, que estudamos isso, a gente fala o cérebro. Gente, o cérebro, ele é só a televisão. Se você chega em casa e a televisão está ligada num programa nada a ver, o que você faz? Você chuta a TV ou muda o programa? Entendeu? O cérebro, ele é só a TV. Então, na hora que você, espírito, através da sua mente, está mandando informações, o que o cérebro vai fazer com essas informações? Ele vai só transduzir isso em material químico, RNA mensageiro. Entendeu? Tem um livrinho meu chamado Vai com Deusa. Esse livrinho são de mensagens diárias. Alô, alô, Rio de Janeiro. Não são mensagens assim tipo, fique alegre, que dia lindo. Não. Sabe por quê? Porque esse livro nasceu do meu atendimento com pacientes oncológicos. Vocês acham que um paciente que vai começar a químio, bufando, vou começar mais um dia pondo esse veneno aqui em mim? O RNA mensageiro está levando que mensagem para a célula? Isso é epigenética, tá? Epigenética, além da genética. Entenderam? Vocês acham que o meu paciente evangélico que entra, olha só, 90% da minha família é evangélica, tá? A única endemoniada lá sou eu. Imagina o meu paciente evangélico que entra. Eu estou citando evangélico porque os nossos irmãos evangélicos, eles não têm vergonha de falar, né, gente? Eles já entram, glória a Deus, amém, Jesus, põe aí logo, eu estou vendo saúde entrando em mim, amém, amém. Isso muda? Yes, já estou em línguas. Muda tudo, se liga, entendeu? Isso é epigenética. Então, o espírito reencarnante, ele pode até, ele ficar tão ansioso a partir do medão do que está por vir. Você vai reencarnar onde, meu filho? No Rio de Janeiro? Verdade, gente. Olha, ontem eu estava saindo do meu prédio lá em São Paulo, e aí o zelador veio me ajudar com a malona, né? E aí, dona Deus, para onde que a senhora está indo? Eu falei, para o Rio de Janeiro. Ele falou assim, Deus me livre. Olha, dona Deus, a senhora presta atenção, viu, dona Deus? A senhora vai com cuidado. Olha, dona Deus, quando a senhora chegar no aeroporto, a senhora chama um táxi credenciado. Entendeu? Então, imagina, gente. E olha só, São Paulo, rapaz, invadindo meu coração. Você anda em São Paulo? Só love, só love, só love, só love. Isso é epigenética, tá bom? O tempo todo você está introduzindo mensagens. O tempo todo você está alimentando padrões. E aí, gente,
Olha só, Bruce Lipton, Evolução Espontânea, página 89. Os pensamentos e sentimentos da mãe podem varar a placenta e moldar a sua biologia. E como é que vai moldar? Vai moldar porque como o cérebro vai transduzir aquilo em material químico, principalmente hormônios do estresse, a pessoa de repente pode até ter um aborto espontâneo. Porque o espírito vai dar uma amarelada geral, tá ligado? E vai cantar uma musiquinha lá do Nordeste. Hoje não, posso não, quero não, minha mulher. Entendeu? A gente precisa pensar, gente. E aí a coisa vai ficar mais séria, tá bom? Dr. Bruce Lipton, quando ele publicou A Biologia da Crença, ele indicou um livro, aliás, um filme, que é baseado numa história real. O filme se chama Shine, Brilhante. É uma história real, tá? É de um cara, de um moço, né? Que ele era músico, ele aprendeu, né? Aprendeu a tocar e tal e tal. E aí eu não lembro mais os detalhes porque eu vi faz muito tempo, né? Mas o menino, ele estuda e tal. E aí ele consegue ganhar um festival lá, é uma história real, chama Shine. E aí, gente, no dia do festival, ele vai, se apresenta, ganha o prêmio. Na hora que ele levanta, que ele termina de apresentar aquela peça lá no piano, que ele levanta, ele tem um colapso e ele fica louco. O cara, o moço, né, que fez o papel, até ganhou Oscar de melhor ator. Então, na época que o Dr. Bruce Lipton citou o filme como exemplo de sabotagem, ilustrando a epigenética, eu fiquei pensando assim, gente, igual meus adolescentes falam, velho, nada a ver. Nada a ver. Sabe você, quando alguém fala que você está na família certa, você fala assim, nada a ver. Gente, eu sou uma pessoa tão legal. Não entendo como que eu nasci no meio daquele bando. Quem riu é porque já pensou, quem não riu está disfarçando. Alô, alô, você que pensa isso. Já parou para pensar que sua família inteira está pensando isso sobre você? Como você chama? Weber. Nossa. Weber, já pensou alguém chegando agora na sua casa? Cadê o Weber, gente? Aí a pessoa que está lá faz uma cara, né? Foi pro centro. Aí a outra pessoa vira e fala assim, tomara que volte melhor. Isso é só na casa do Weber. Se liga, tá? Então, e aí, gente, fiquei pensando, misericórdia, será que o menino, ele foi lá e se sabotou? Meu Deus do céu! O que você mais quer na vida? E aí você vai lá e se sabota. A ponto de você ficar louco.
disso, gente. André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 12. O espírito reencarna de 0 a 7 anos, está embotado do ponto de vista espiritual para que o papai e a mamãe dessa vida coloquem os valores. E os avós que falam assim: eu já criei os meus tudo, agora eu vou mais estragar. Isso é só em São Paulo. O Rio de Janeiro continua lindo. Compre minha cartilha. Como que acontece isso, hein? De você se sabotar. RNA mensageiro. E aí, gente, o André Luiz que falou, nada a ver, espírito, Aí sabe o que a gente faz? A gente vai estudar com os grandes cientistas da atualidade, principalmente os que acreditam em Deus. Não aquele deusinho que algumas pessoas aqui aprenderam, tá? Aquele velhinho sentado num trono, caderninho espiral, um lápis Faber-Castell. Dá licença, né, gente? É por isso que os centros estão vazios de adolescentes. Se liga, tá bom? Se liga. O Deus que nós falamos na casa espírita é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Amém? Nossa, tô igual pastor agora. A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, quando eu vou falar de Deus com os meus adolescentes, gente, fala assim: vem cá, fulano. Como é que se chama? Pedro. Vem cá, Pedro, vem cá. Quantas células você acha que tem no seu corpo? Aí ele fala: chuta alto. Aí ele fala 30 e não sei quantos bilhões. Tá bom. Sabia que em cada célula do seu corpo, entre a membrana e o citoplasma, tem um glicocálice? Sabe o que é glicocálice, Pedro? Não, velho, fala aí pra mim. O que é essa parada aí, tá ligado? Aí eu falo: é equivalente a digital. Alô, Pedro. Em cada célula, velho, bagulho é louco. Em cada célula tem uma digital. Em cada célula, minha, tua, dela, de toda a torcida do Vasco, Flamengo, Botafogo, Ponte Preta, Ponte Branca, entendeu? Pedro, quem pôs esse bagulho aí, velho? This is God. Arrasei, em inglês agora. Isso é Deus, entendeu? Então é desse Deus que o adolescente quer saber, gente. E é desse Deus que André Luiz fala. É esse Deus que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Lá no livro Os Mensageiros, Prece de Esmalha, capítulo. Quando a Esmalha faz a prece e ela chama Deus, o Senhor Supremo de todos os universos. Arrasou. Entendeu? Então é desse. E aí, olha só, André Luiz falou isso. Todo mundo ficou de boa.
Quando que o André Luiz falou isso? Faz tempo. Eu não estava reencarnada quando lançou o Missionário da Luz. Estou com 58 anos, eu sei que não parece. Dr. Bruce Lipton, agora, recentemente, descobriu, sabe o quê? A mesma coisa que o André Luiz fala. E aí agora é aceito, porque não foi um espírito que falou, foi um espírito reencarnado, né? Cientista. Allan Kardec disse que se a doutrina, aliás, se a ciência ultrapassasse, era para a gente seguir a ciência e largar a doutrina, né? Não tem nenhum placar, tá, gente? Até porque não tem competição, tá? Mas se tivesse, faz tempo que tá 1-0. Faz tempo. Sabe o que o Dr. Bruce Lipton descobriu? Ele publicou um livro que ainda não está no Brasil, chamado Efeito Lua de Mel. Vocês lembram de uma... Vocês já foram em lua de mel aqui? Tudo de bom. Não é não? Oh. Lembra da música? Lua de mel, mamãe, eu tô em lua de mel. Eu tô morando num pedaço do céu, como o diabo gosta. Não vou continuar cantando, senão vocês vão dispensar o coral depois. Sabe por que chama efeito lua de mel? Alô, alô, papais, mamães. Alô, alô, você que fala assim, eu não pari. Então essa palestra não é para mim. Eu só tenho sobrinhos que eu vejo uma vez no Natal, outra no outro Natal. Essa palestra é para todos nós. Porque nós somos espíritos imortais. E nós estamos o tempo todo ensinando e aprendendo. Você está filho, você está pai, você está e vai continuar assim até ser espírito puro. E deixa eu te falar, vai demorar, tá? Não fica angustiado. Pega meu cartão. Sabe por que chama efeito lua de mel? Porque a epigenética, através dos experimentos do Dr. Bruce Lipton, descobre que olha, a mesma coisa que o André Luiz fala, gente, no capítulo 12, só que em termos científicos. Lembra que o André Luiz fala que a criança, que o espírito reencarna e de 0 aos 7 está embotado. Que é isso, gente? De embotado, fala sério, entendeu? Que é isso, embotado? Explica isso aí, vocês místicos. Eu ouço isso nos corredores da USP, entendeu? E de outras universidades. E semana que vem eu vou fazer palestra em Uberlândia. Orem por mim, plateia de acadêmicos, é verdade. Entendeu? Então a gente é visto como macumbeirinho, místico, entendeu? A mesma coisa que André Luiz falou. Dr. Bruce Lipton descobriu, olha só, toda criança de 0 a 10 anos, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas podem ser consideradas hipnagógicas, de hipnose. Lembra do Gugu? Programa de domingo? Meu pintinho amarelinho. Lembra? Lembra daqueles mágicos que ia lá? Eu estou vendo que você está tentando, né? Você lembra que o mágico chegava perto da pessoa? Como que é seu nome? Jefferson. Tudo nome.
Jefferson, você lembra que o hominho chegava perto e falava assim, late, 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 late. Hipnose, entendeu? Toda criança de 0 a 10, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas consideradas hipnagógicas. 95% do tempo, toda criança de 0 a 10 está em estado de consciência ampliado. Não alterado. Alterado é quando a pessoa se droga, tá? Ampliado. Vocês lembram da calçada da fuma? Lá nos Estados Unidos? Lembra? Como é que é o negócio? Não é um cimentinho que a pessoa vai lá e... Então é isso. Psiquismo moldável. Igual a calçada da fama. E o que isso tem a ver com epigenética? Tudo a ver. Sabe por quê? Aquele menino lá do Shine que se sabotou, ele ouviu durante os 10 primeiros anos de vida que ele não ia dar conta. Tem um livrinho chamado Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier. Lição de número 25. Emmanuel nos convida a refletirmos sobre não matarás. Alguém aqui já deu punhaladas em alguém? Emmanuel pergunta se a gente não saiu matando por aí. Então, olha só, se eu, nos 10 primeiros anos de vida, ouvi da principal mulher da minha vida que eu sou boca mole, e aí? Por mais que a doutora Deusa Samu, que o nome é assim, mas não faz milagre, tá? Por mais que eu trabalhe com você, vai ser bem difícil desprogramar. E quem leu Biologia da Crença, lá no final do livro, Dr. Bruce Lipton indica o Psycho como técnica libertadora. Mas ele próprio não conseguiu se libertar. É mole, o bagulho é louco. O bagulho é louco. Entendeu? Então assim, você, o que você aprendeu? O que você ouviu do seu pai e da sua mãe? O que você ouviu? Por que você se sabota? Entendeu? Por que você constrói doença? Porque uma das últimas descobertas da epigenética é que somente 10% das doenças são genéticas. E olha que louco, nós espíritas, o que a gente vai entender? Que não existe doença genética. Não, sabe por quê? Porque se é você que cria e é você que reencarna, não é genética, já está com você. Você não herdou de ninguém, é você que está construindo. Entendeu, gente? E aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente pensar juntos, tá bom? Para a gente pensar. A minha paciente, ela me ligou um dia, uma moça, 36 anos, 34, me ligou, chorando. Deusa, estou no banheiro da empresa, me ajuda. Eu recebi uma promoção, Deusa, me ajuda. Estou muito nervosa. Eu vou ter que representar a empresa na América Latina. E eu falei para ela, ué, mas não é para festejar?
Uhul, América Latina, lá vou eu, entendeu? E o pavor de não dar conta? Tecnicamente, ela está preparadíssima. Só que dentro dela tem uma criança de 9 anos que a mãe era piriguete, largava a menina, arrumou um homem que chamou ela para morar nos Estados Unidos. E a menina ouviu a conversa atrás da porta. Ele dizendo para ela: vamos para os Estados Unidos. Eu vou te dar uma vida maravilhosa. Mas desde que você não leve a sua filha. Aquele homem não era pai dela. Então qualquer coisa que ele falasse não ia ter o menor peso. O problema foi a resposta da mãe. A principal mulher da vida dela. Sabe o que ela respondeu? Querem saber? R$100. Nossa, ia dar uma boa grana, hein? Gente! Sabe o que ela falou? Você achou que eu ia levá-la? É claro que eu não vou levá-la. Entenderam? Essa moça, vocês concordam que o fato... ela falou, é claro que eu não vou levá-la porque os Estados Unidos não é para qualquer pessoa. Essa menina é. Vocês concordam comigo que se ela hoje está diretora de uma empresa multinacional, tecnicamente ela está para lá de pronta? Se ela recebeu esse convite, ela está para lá de pronto. Acontece que tem uma vozinha dentro dela falando que isso não é para você. Entendeu? E o meu paciente era um rapaz de 30 e poucos anos e ele falou assim, preciso da sua ajuda. Preciso da sua ajuda porque eu não paro em emprego nenhum. Eu vou lá, aí eu me comporto, eu faço tudo direitinho e aí eu sou mandado embora. Mas olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu fico sempre lembrando do que meu pai falava. Ei, rapaz, você não vai longe. Perceberam? O principal homem da vida dele colocou lá uma informaçãozinha que fez toda a diferença. Aquela moça que fala assim, gente, eu sempre quis casar, encontrar alguém bacana, rico, espiritualizado. Aí eu pensava que a gente ia casar, ter 2 filhos e ser feliz forever. E aí, a gente aprende que se a gente acreditar, se a gente mandar para o universo, a lei é de ressonância. Mas eu falei que o bagulho é louco, né? Então, aquela menina, ela quer muito isso e ela está aí dentro de você. Só que o que ela ouviu da mamãe? Que homem não presta, que é tudo safado,
amado, que homem trai. Entendeu? Quando você está pensando nesse homem maravilhoso, tem uma vozinha lá dentro de você falando assim: onde que está essa pessoa? Entendeu, gente? É aí que se sabota. Entende? Biologia da crença. Está lá. A pessoa que nasce antes da hora. Tem um monte de gente. É ansiedade. Ela nasce, ela sai, ela arromba as portas da esperança. Ela já nasce ansiosa. Como é que foi essa gravidez? Você não sabe o que te espera. A coisa aqui está feia. Entende? Então a gente precisa pensar. Olha só. Se de 0 a 10 o psiquismo está sendo moldado. A minha paciente, ela falava e chorava. Não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. Não liga não. Não liga não. Eu estou imitando ela, tá? Para ficar fácil, para a gente entender o bagulho, tá? Aí ela, não liga não. Eu sou assim mesmo. Minha mãe até pôs uma boca mole. Não existe boca mole e nem boca dura. Chorar é uma das possibilidades de você demonstrar a sua emoção, de você extravasar o que você está sentindo. Tem nada de errado com isso. Quando você vai procurar o psicólogo, se ele for homem, ele vai representar o seu pai. Se for mulher, vai representar a sua mãe. Então, no caso, eu estava representando a mãe dela. E aí o que eu fiz? Eu ajudei ela a ressignificar. Ela disse para mim que ela estava procurando emprego. Não dava certo. Sabe por quê? Ela disse que ela ia no metrô, e aí dentro do metrô, pode encostar aqui? Não. Eu sou traumatizada. Isso. Gente, aqui é tudo fake. Credo. Eu vou encostar no piano porque eu estou magra. Biologia da crença. Já ouviram falar em nutricionista? Pessoa que tem demônio nela. Então, olha só, a moça disse que ela ia para a entrevista do emprego, tá? Dentro do metrô. Ai, gente, mas aqui no piano vocês não vão ver. Mas ali dá um negócio no som, gente. Aqui. Olha, ela disse que ela ia assim no metrô. Ela ia para entrevista de emprego, tá? Ela ia. Ai, quando eu chegar lá, a mulher vai me perguntar. Não. Aí eu vou falar. Aí ela vai perguntar. Não sei o que. Aí eu vou falar. Aí eu vou sentar assim. Não chora, hein? Não chora. Chegava lá. E o que acontecia? Não ganhava a vaga. Deu um trabalho. Porque eu fui ajudar essa moça a entender que o fato dela ser mais sensível e chorar fácil era uma característica dela e que ela poderia usar isso ao seu favor. Então,
treinamos. Vamos fingir que você é ela, tá bom? Você não vai falar nada, você só fica aí quieto. Aí eu treinei ela assim, ó. Vamos combinar o seguinte: você vai para a entrevista de emprego, você vai chegar lá e vai falar para a mulher que vai te entrevistar: olá, você é a Maria que vai me entrevistar? Tudo bem, eu sou a fulaninha. Posso dar uma palavrinha com a senhora antes da entrevista? Você que nem era a escolhida já está entrando no assunto. Eu errei aqui o negócio, mas tudo bem, né? Só para vocês entenderem. E aí a mulher ia falar assim, pois não, né? Aí ela ia falar assim: sabe o que é? Eu sou muito sensível. Então, às vezes, na hora que eu estou falando de alguma coisa específica, eu até me emociono e posso até chorar, só para te avisar. Perceberam? Incorpora isso. A mesma coisa para você que se acha forte. Eu trabalho com luto, tá, gente? Trabalho com gente desencarnando praticamente todo dia. Sabe qual é a frase que eu mais ouço? Não deu tempo. O dia é hoje, tá? A hora? Now. Voltei para o inglês de novo. Entendeu? Você que se acha forte. Olha, não é qualquer coisa que me derruba. Entendeu? Onde que entra a epigenética? Onde que entra? No padrão mental que você está criando e está adoecendo. Construindo doença. Alguém aqui descendo e subindo ali a orla de Copacabana, já encontrou um diabetes correndo atrás da pessoa? Diabetes vai me pegar. Porque tem gente que fala: o diabetes me pegou. Você sabia que você que se acha tem que ser forte, né? Você sabia que você está construindo uma postura diabética? Lembra que o seu cérebro, ele é só o transdutor da sua mente? Que mensagem que você está mandando? Que você é uma pessoa que não merece o doce da vida. Pensa nisso. Pensa nisso. RNA, mensageiro. Aquela sua amiga, se ela estiver aqui, você disfarça, tá? Que você chega na casa dela e fala: oi, tá boa? Aí ela fala assim: ai, mulher, não tô. Acordei com a cólica danada. Mas eu vou te falar, não é qualquer coisa que me derruba. Eu já lavei roupa, passei roupa. Não tira foto aí, menina. Que é isso? Obsidiado esse menino. Então. Alô, alô, Rio de Janeiro. Você não é forte e você não é fraco. Você é uma pessoa. E toda pessoa vai ter dia que está mais fragilizado e vai ter dia que está mais forte. Se você faz isso com você, o que você espera que os outros façam com você? Eu vou até que horas mesmo? Então, eu vou falar só mais um pouquinho para dar tempo do povo perguntar, tá bom?
Eu fui supervisionar o caso de uma menininha e ela disse assim: tia, você tem medo? Aí eu falei assim: sim, todo mundo tem medo, só muda o medo, né? José Alberto, você tem medo do quê? IPVA? IPTU, né? Muda o medo, né, gente? Mas todo mundo tem, né? Aí eu falei assim: mas por que você está me perguntando isso? Ela falou assim: eu tenho medo de Saci Pererê. Aí eu falei: ah, é? Alô, alô, Rio de Janeiro. Estamos falando sobre a nossa capacidade de moldar a nossa biologia. Emmanuel, através de uma psicofonia, em outubro de 1955, reunião mediúnica transcrita por Arnaldo Rocha, está no livro Vozes do Grande Além. A mensagem se chama Ideia. Emmanuel nos fala que nós pensamos, criamos padrões de pensamentos que vão se tornar imagens, que vão ter forma e que vão ter movimentos. E só agora Greg Braden descobre que toda vez que você pensa, toda vez que você sente, toda vez que você fala, você está criando esse campinho. Esse aí que você fica perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro, entendeu? Aliás, aquele livrinho que eu falei, sim, eu estou fazendo propaganda. Precisa vender os livros, entendeu? R$480 a gente investe em cada animal resgatado até encontrar quem cuide. Aquele livrinho é para aquele dia que você acorda achando que você é uma minhoca, tá? Aí você abre, leva uma paulada no meio da cabeça e sai cantando pelas ruas do Rio de Janeiro. É a vida, é bonita e é bonita. E aí a menininha virou para mim e falou assim: ô tia, tenho muito medo de Saci Pererê. Aí eu falei assim: você já indo para a escola, algum dia você encontrou o Saci Pererê? Na rua? Ela falou: não, né, tia? Não. Eu falei: ah, conhece alguém que tem o endereço do Saci Pererê? Aí ela falou assim: não, tia, porque é uma coisa da minha cabeça. Alô, alô, Rio de Janeiro, presta atenção. A maioria de nós despreza a criança. É só uma criança. Fica conversando perto, fazendo mímica. Ali tem um espírito. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7, Prelúdio do Retorno, perguntas 330 a 360, tá? Não existe criança. A criança é um espírito que retorna num corpo aparentemente frágil. Se liga. E aí, eu falei assim: e como é que acontece esse medo do Saci Pererê? Me conta. Ela falou assim: é assim, a hora que eu vou dormir, eu fico imaginando um monte de Saci Pererê entrando na janela. Aí eu falei assim: você gosta de fadinha? Aí ela falou assim: não, eu gosto de princesas, tipo Frozen. Aí eu falei: então vamos combinar uma coisa? A partir de hoje, toda vez que você começar a pensar num monte de saci entrando, muda pra Frozen. Combinado?
Depois de uma ou 2 semanas, ela entrou na clínica pulando. Deu certo! Deu certo! Em nome de Jesus. Próxima vez que você estiver preocupado com IPVA, pensa na Frozen. Entenderam o recado? Biologia da crença. Alguém aqui já fez exame e o médico pediu biópsia? Você já estava se vendo morta? Você já estava imaginando o seu velório, a sua cunhada, mexendo nas suas coisas. E aí você chega lá, o médico fala assim, não é nada grave. Aí você tem um orgasmo. E aí, o que você faz? Ao invés de você ficar de boa, tranquilo e favorável, o que você faz? Alô, alô, Rio de Janeiro. Eu sei que aqui tá tudo bem, tá? Mas lá em São Paulo, sabe o que o povo faz? Fica contando. Mulher, eu quase morri. Mulher, eu fui no inferno e voltei. Não voltou. Está repetindo. Você lembra que o seu cérebro é só o transdutor da sua mente? Entendeu? Cada vez que você está repetindo, você está detonando o seu organismo. Você não foi no inferno e voltou. Você está lá, você é o próprio demônio. A gente precisa entender isso. Ai, meu Deus. Só mais um exemplo, aí eu paro para poder dar tempo a gente conversar um pouco, tá? Um grande executivo, ele estava de boa, trabalhando, normal, e um parceiro dele, um par, né, no mesmo patamar, não era ninguém subalterno, tá? Aqui, ó, par. Eles estavam lá conversando sobre uma medida que ia acontecer e o parceiro dele virou e falou assim, cara, bateu assim, ó, na mesa. Cara, vou te falar, isso aí não vai dar certo, cara. Eu tô vendo que você tá perdidão. Ele disse que ele, do nada, virou no Jiraya. Jiraya é do tempo de vocês? Ele ficou nervoso. Ele falou assim, cara, por que você está falando isso desse jeito? Aí o cara se assustou, né? Falou assim, não, cara, eu só estou te falando que esse negócio aí... Ele ficou transtornado. E aí, só para encurtar a conversa, para a gente pensar, o que você ouviu do papai, da mamãe, boca mole? Essa menina aqui não tem jeito, está obsidiada, entendeu? Por que você não tira 10 igual seu primo? O que acontece com você? Fui atender o moço e aí fomos fazer apertar o heavy. Ninguém sabe o que é?
Vocês estão disfarçando aqui na frente. Rev é um botãozinho no gravador de voltar. Aí, gente, sabe onde nós fomos encontrar aquele moço? Porque você vê a pessoa vestidinha de Armani, bolsinha LV para não fazer propaganda, com vários títulos, você pensa, é o cara. Nós somos pessoas e dentro de nós, muitas vezes, tem uma criança ferida. Inclusive os homens, tá? Porque os homens fazem essa cara aí, ó. Que é isso? Aí vai no meu consultório, fecha a porta. Tem até uma música. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas. Fagner. Então, nós fomos encontrar esse moço com mais ou menos 10 anos e o pai dele com as duas mãos assim, ó, com a cabeça entre as duas mãos. Eu vou usar só uma porque eu estou com o microfone. O que é barômetro? Você não decora. O que acontece com você? Nada que você for fazer vai dar certo. Acho que o menino não pode nem ver barômetro, né? Entendeu, gente? Aquele moço lá do trabalho dele despertou a marca que estava lá. Acordou o monstrinho, entendeu? Já prestou atenção em você? Tem hora que você quer matar uma pessoa. Por que será? Por que essa pessoa aí que você está pensando, ela mexe com você? Entendeu? E aí você ainda fica falando que não precisa de terapia? Só por Deus, né? Entendeu, gente? Então vamos pensar, biologia da crença, o que é isso? O que está por trás do que você fala? Eu sou muito inteligente e dentro de você uma vozinha falando assim, entendeu? De onde vem essa vozinha? Presta atenção nisso. É com essa vozinha que a gente trabalha quando a gente está falando de epigenética. Entendeu? E só para encerrar, eu fui acompanhar uma paciente e quando eu cheguei lá ela falou, eu já estou de alta. Eu atendo na área de cuidados paliativos. Aí eu já estou de alta. Eu falei assim, nossa, que legal. Ela falou, mas eu não estou fazendo festa não. Já eu volto. Por que você está falando isso? Aí ela falou assim, na minha família todo mundo morre de câncer. Alô, Rio de Janeiro. A sua família não é uma extensão sua. Biologicamente, sim. Mas quem comanda a sua biologia é você. Tá bom? E agora, para encerrar de vez, em nome de Jesus, eu fui convidada para fazer uma palestra na cidade de Passos, Minas Gerais. E aí chegou lá, o moço falou assim, você vai ser recebida pela minha irmã. Minha irmã vai fazer um café para você. Bora. Cheguei lá, uma mulher de meia idade me recebeu, bem simpática. Sentamos numa mesa gostosa, né? E aí a gente estava conversando.
ela aparentava assim, mais ou menos 60 anos. Aí no meio da conversa ela virou e falou assim: eu aqui, né, do alto dos meus 78. Aí eu falei: what? Vocês lembram dessa novela que a mulher falava what? Né? Aí eu falei assim: você tem 78 anos? Aí ela falou: sim, e o seu espanto não me surpreende, porque todo mundo que eu falo fica assim. Mas eu tenho, se você quiser ver meu documento, eu te mostro. E vou te falar. Aqui em casa somos eu, meu irmão e minha irmã. A nossa mãe morreu com 54 anos, câncer de intestino. Os meus irmãos, eu estou falando ipsis literis, como ela falou, tá? Os meus irmãos me enchem o saco para eu fazer colonoscopia. Sabe quantas eu já fiz? Nenhuma. Sabe quantas eu vou fazer? Nenhuma. Sabe quantos exames de sangue eu já fiz? Nenhum. Sabe como está meu colesterol? Ótimo. Sabe como que tá? Sabe qual é a minha glicose? Perfeita. Sabe como que eu vou morrer? Não vou morrer. Vou desencarnar dormindo. Sabe por quê? Por causa de mim. Sabe o que eu faço? Minha mente. Aí a gente pensa assim: meu Deus, eu vou fazer igual essa mulher. Mas não vai dar certo, tá? Verdade. Quem ensina isso é a Veneranda, no livro Nosso Lar, capítulo 41, tá? Tem uma palestrinha lá, falando sobre pensamento, poder do pensamento. Aí a Veneranda fala assim, ó: normalmente quando a gente ouve esse tipo de palestra, a gente sai todo felizinho, querendo mudar rapidinho. Não vai acontecer. Por quê? Porque a maioria de nós foi programado há muito tempo para esperar desgraça. Não adianta ficar me olhando com essa cara, entendeu? É só você parar para pensar. Para pensar. A pessoa chega e fala assim: menina, e aí, tudo bem? Aí a pessoa fala assim: nossa, menina, se eu te contar, né? Aí a outra pessoa fala assim: desgraça pouca é bobagem. O que significa? Que tá vindo um monte de desgraça ali, chegando na Tijuca, meu filho. Entendeu? É isso. A gente é assim. Entendeu? Então eu quero que nós todos, trocando esse tipo de experiência, pensemos. Todo dia, o tempo todo, nós somos protagonistas da nossa saúde ou da nossa doença. Aliás, tem gente que fala: a minha doença, por favor, né, minha filha, pode ficar com ela. Fique, agarre ela para você, entendeu? Fala: essa doença que já está indo em nome de Jesus. Entendeu? Para encerrar, eu vou encerrar com uma frase de André Luiz, e aí depois a gente vai conversar, beleza? A frase de André Luiz está no livro Os Mensageiros. Ele diz assim: todo aquele que opera no bem, de espírito voltado para Deus, deve esperar sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade, isso é lei. Muito obrigada.
você e quero dividir toda essa energia que vocês trouxeram aqui em 2 grandes blocos. O primeiro bloco nós vamos endereçar para todos os meus pacientes que estão na área de cuidados paliativos, principalmente os que estão fazendo a sua passagem. E o outro bloco nós vamos endereçar para todos os nossos irmãos que neste momento sofrem as agruras da guerra. Obrigada. Uma lembrancinha para vocês. Em 5 minutos para você fazer. Coisa do demônio! Ação do mal na sua vida. Olha só, gente, faltam 5 minutos. Eu acho que não vale a pena a gente puxar para a pergunta, viu? Porque. Então você mentiu para mim. Você falou 12h45. São 12h34. Então tem uns minutinhos. Uma pergunta, então, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Uma pergunta. Tem que ser sucinta. Ninguém quer fazer, ó. Ali, ó. Ali atrás. Ali. Valdir de Campo Grande. Deus, duas coisas. Primeiro, nós passamos por essa sua experiência e nós lembramos muito de você. Essa questão de cuidar de alguém que está em cuidado paliativo em casa, no home care. Que bom. E a gente acha que é espírita, acha que tem conhecimento e tal. Não é fácil. A Marlene que passou. A doutrina espírita é maravilhosa. Ela nos aparelha para que nós não nos desesperemos. Ela nos aparelha para que possamos lidar com equilíbrio. Ela é o consolador prometido, mas ela não imuniza você. Se liga, tá bom? E olha só, eu vou ilustrar o que eu estou falando para vocês nunca mais esquecerem, porque eu atendo um monte de gente dizendo: tô aqui só os pedaços, mas eu sou espírita. Pode parar. Vou ilustrar. Não almoçamos, certo? Estamos com fome, certo? Se alguém disser assim: aguenta firme, que daqui a pouco vocês vão comer, vai passar fome? Mas vai ajudar você a administrar a fome? Por quê? Porque na hora que o negócio roncar, você vai pensar: daqui a pouco eu vou comer. Ufa! Não é assim? Doutrina espírita é isso, tá bom? Tem dia que você quer se matar. Tem dia que você pensa em tirar a própria vida. A dor é muito grande. Entendeu? Mas aí a doutrina vem e diz para você: seu filho está vivinho da Silva. A vida continua. Entende? Sua mãe está lá viva, seu pai está lá vivo. Combinado? É isso. Desculpa eu interromper, seja sucinto porque... Não, você não interrompeu, já respondeu. E a segunda é que eu tenho um amigo, grande amigo, que tem 80 anos, você olha para ele e você pensa que ele tem 65, e ele tem uma frase que eu acho fenomenal. A medicina está tão evoluída, tão sábia, tão competente, que dificilmente você vai chegar num consultório médico qualificado e sair de lá sem uma doença. Oi. Pode levantar a senhora. Seu nome, por favor. Seu nome? Vânia. Pode perguntar aí. Bom dia não, boa tarde, né? Belíssimas explicações as suas.
Na neurolinguística, a gente ouve dizer assim, na programação mental, né? O cérebro não compreende a palavra não. Tudo que a gente fala, não quero sentir dor. Lembra que não é o cérebro, é a mente. É a mente. Porque agora o cérebro vai só transduzir. Quando a gente diz assim, por exemplo, não quero sentir dor. O cérebro vai interpretar, eu quero sentir dor. Como é que a gente faz essa reprogramação sem usar a palavra não? Como é que a gente consegue lidar com isso? Porque o não é tão comum na nossa linguagem, né? Pra gente expressar... Quero continuar saudável. Quero continuar sem dor. Nunca vou me desesperar. Jamais vou me desesperar. Substitui por nunca, por jamais. Tá bom? Obrigada. Mais uma. Tô de olho no relógio, gente. Mais uma. Eu venho uma vez por ano. Gente, deixa eu contar, só a última. Eu não vi na pandemia, né? Porque não teve. Aí depois da pandemia, no dia que a Tânia me contatou, eu já estava em plena traição, tá? Estava traindo vocês com a Bahia, né? E aí, portanto, faz 6 anos que eu vim, é isso? É isso, não é? Foi 5 anos de pandemia, né? Não, sei lá. Faz 5 anos, vai. Aí, gente, eu peguei o táxi para vir para cá. E o moço, credencial. Aí o moço virou e falou assim do táxi: eu já levei a senhora neste lugar. A sua voz não me é estranha. Aí eu falei, gente, eu sou uma pessoa tão tímida. Como que esse homem não lembra de mim, né? Você acredita que ele lembrava? Gente, que medo, né? Acho que eu pedi tanto para os espíritos para dar tudo certo, táxi credencial, né? Aí eles vão colocar o mesmo hominho da última vez que é para ela, né? Muito obrigada, gente. Vibrem, porque eu vou nas universidades, eu vou levar Deus e vou contar a última coisa. Eu já contei para a Tânia, eu vou contar para vocês. Essa é muito boa, gente. Chorei muito de emoção. A Fraternidade Sem Fronteiras, que é aquela ONG maravilhosa, eles fazem aí uns movimentos de ir nas faculdades falar sobre Setembro Amarelo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como que eu posso... Me chamaram lá na universidade. E aí eu pensei assim, meu Deus, como que eu queria falar de um jeito para não me chamarem de mística, né? Eu queria dar um tema que não, nada de espiritualidade, sabe? Eu queria falar outra coisa, de outro jeito, mas falar, não é? Olha o que aconteceu. O Wellington, que é a pessoa lá do grupo lá de Uberaba, né? Falou assim, nossa Deus, aconteceu uma coisa tão estranha, a gente está aqui bem impactado. Na reunião mediúnica, o mentor falou que era para deixar a faculdade dar os temas todos e dizer que o seu tema a gente ia determinar. Tá bom. Sabe qual foi o tema? Imunoneuroproteção através da prática no bem. Arrasou! E aí eu lembrei do nosso querido Décio Iandoli Júnior, meu grande amigo, que é presidente da AME, lá em Campo Grande, vocês conhecem. O Décio, na tese de doutorado dele, ele falou reencarnação e eles não aprovaram. Deram um prazo para ele mexer. O Décio ficou nervoso, chutou o computador,
Aí falou para os espíritos, cadê vocês? Ele que contou pra gente, né? Não sei, estão gravando aí. Ai, meu Deus. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi dormir e acordou com a palavra palingenesia, que é reencarnação. Uhul! E foi aceito. Obrigada.